Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como nós tratamos exceções que podem acontecer no código, de forma que a gente evite que essas exceções finalizem o nosso programa de forma inesperada. Para isso, a gente vai ver o bloco de código genérico que é utilizado, que evita que nossos programas quebrem devido a uma ocorrência de uma exceção. Então, esse é o bloco mais genérico, onde eu tenho um bloco do try, depois tem um bloco do catch, e o bloco do finally. Então, dentre essas cláusulas, o try é aquela que é obrigatória. Então, se você quer lidar com a exceção de alguma forma, você precisa do try. E aí você abre chaves. Então, como eu disse, ela é obrigatória e ela é usada para delimitar o bloco de código que pode gerar exceção. Então, assim, se tem um trecho no seu código que pode gerar uma exceção, para que você possa tratar essa exceção, você tem que colocar esse trecho dentro do bloco try. E aí nós temos a segunda cláusula do template acima, que é o catch. E é o bloco, esse bloco ele só é executado quando quando a exceção acontece. E aí ele especifica qual tipo de exceção ele trata. No template acima está algo genérico. A gente vai ver depois, a gente tem que dizer no catch, para cada cláusula catch, eu posso ter mais de uma, que tipo de exceção eu quero tratar. E aí, caso ela ocorra, ela vai interromper a propagação do erro e vai executar aquele bloco. O interromper a propagação do erro quer dizer que, como a gente vai ver no exemplo mais à frente, quando acontece uma exceção, se você não tratar ela, ela interrompe o trecho do código onde ela está executando naquele momento, naquela linha, e vai chamando e vai voltando para os códigos que chamaram aquele trecho para ver se alguém trata. Se chegar até o main, ela quebra o programa. Então, esse é um mecanismo de propagação de erro, de exceção. Então, quando você coloca um catch, ela impede que isso aconteça. Ao invés de iniciar esse mecanismo de propagação, ela captura a exceção, executa o bloco e depois de executar o catch, ele continua executando o trecho, a função onde o try catch está inserido normalmente, seguindo o fluxo normal do programa. E dentro do bloco catch, você tem a opção de acessar a exceção lançada, porque como você pode ver aqui, no trecho tem um exception essa letra E é uma variável que vai conter o objeto exceção que foi lançada. Então, a partir disso, você consegue acessar atributos e métodos da exceção, que pode ser útil de acordo com a situação do seu programa. E, finalmente, tem o bloco Finally, que ele é opcional, às vezes não é tão comum quanto o catch, mas ele tem uma característica importante que ele é sempre executado. Então, é muito comum você ver o Finally quando você quer garantir que algum recurso vai ser liberado, fechado. Então, independente de acontecer o erro ou não, ele é sempre executado. A exceção ou não, ele é sempre executado. Então, pode acontecer de executar o try, o catch, o finally, pode ser só try e finally. Então, ele é sempre, sempre, sempre executado. Então, é muito comum o pessoal utilizar finally para liberar recursos, porque independente do erro ou não, se garante que os recursos vão ser liberados. Isso é um detalhe que não é exatamente uma boa prática, mas, por exemplo, mesmo que eu tenha um return dentro do try, o finally vai ser executado. Então é importante você saber disso. E aqui eu vou dar um exemplo bem bizarro dessa função, que nesse caso, por incrível que pareça, ela retornaria falso. Não tem exceção aí que pode acontecer, mas você pode escrever esse código. E aí, nesse caso, o return true ia ser executado primeiro, porém, como o final é executado sempre, ele é executado depois e ia retornar falso. A função ia acabar retornando falso. Então, lógico que é um código muito bizarro, muito estranho, você não deve encontrar em canto nenhum, mas só para mostrar, vamos dizer assim, a força do final, de que ele sempre é executado.
Na verdade, existem algumas exceções, eles são muito raros, eu não vou entrar em detalhes. E é quando acontecem alguns problemas com a JVM, ou quando tem thread que não garante que o Finance vai ser executado. Mas são casos bem raros, então pode considerar que sempre executado. Tem o caso ainda onde eu tenho um trecho de código onde múltiplas exceções podem ocorrer. E aí você tem algumas opções. Você, se ambas forem checked, aí você vai ter que tratar as duas. Certo? Vai ter que lidar com elas duas. E aí você tem algumas opções. Você pode tratar ambas, certo? Num bloco try catch, por exemplo, com mais de um catch, ou com um catch que pegue as duas. Você pode também escolher delegar tratamento. Ao invés de você capturar aqui dentro do método, você pode dizer, ah, não, eu vou delegar. E aí você pode escolher uma para delegar ou a outra delegar as duas. Pode tratar uma e delegar a outra. Então você tem essas opções. Quando um trecho de código pode ocasionar mais de uma exceção. E só para dar um exemplo aqui, nesse caso eu criei esse código e eu estou dizendo que o método que eu estou chamando, ele pode lançar uma IOException e uma SQLException. Nesse caso, eu escrevi dois catch, porque, em teoria, eu vou tratar o IOException de uma forma e o SQLException de outra. Ah, professor, mas se eu quisesse tratar os dois da mesma forma, como é que eu faria? Bom, se você não estiver usando o Java 7, você ia acabar tendo que escrever dessa forma e provavelmente ia ter código duplicado, porque você quer tratar as duas da mesma forma, então o bloco cat ia ser, o bloco interno, né, do cat ia ser igual nesses dois casos. E aí o que talvez você pudesse fazer era transformar esse código em um método privado para evitar a duplicação de código. Mas com o Java 7 eles nos deram uma maneira mais interessante de tratar esse caso, onde duas ou mais exceções devem ser tratadas da mesma forma. Então, é o multicat. E nesse caso, aqui, nesse exemplo, só para mostrar, eu adicionei mais uma seção no método. Então, esse método pode executar, pode gerar um SQLException, um IOException, um TimeoutException. Só um exemplo didático. Então, nesse caso, quando acontece um SQLException ou um IOException, o que é que vai acontecer? Ele vai ser tratado da mesma forma. Ele vai chamar o logger.log. E o timeout exception vai ser tratado de uma forma diferente. Ele vai usar o logger, mas vai logar no nível mais alto, mais grave, mais severo no caso. Então a ideia aqui era só mostrar que sim, você pode tratar mais de uma exceção da mesma forma. Se você estiver no Java 7 para cima, use o multicat para lhe ajudar. Então aqui é só mais um exemplo que eu quero mostrar do try with resource. Então, nesse caso aqui, como você pode ver, eu tenho um bloco try onde pode acontecer uma exceção. File not found exception. Porém, se você olhar dentro do finally, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando fechar o scanner que eu abri ali em cima. E por isso que eu verifico se ele não é nulo, porque se der um erro no try, esse cara vai estar nulo. Caso eu consiga abrir, eu tenho que fechar. Então, por isso que eu coloquei no finally, para tentar fechar. Só que o close, ele pode gerar um IOException. E aí o que acontece? Dentro do final, eu tenho que escrever um try catch e tratar essa exceção por conta do close. Esse código fica horrível. Certo? Mas, é pouco tempo, não tinha muito o que fazer. E aí também no Java 7 eles introduziram o conceito de try with resource. Então aqui você vê o try um pouco diferente. Ao invés de depois do try você ver logo a chave, ele recebe um parâmetro. Esse parâmetro tem que ser algum objeto que implementa a interface closable. E aí, nesse caso, escrevendo dessa forma, o scanner vai ser fechado automaticamente. Você não precisa se preocupar. Então, esse tipo de construção é bastante comum quando você está tentando ler um arquivo ou escrever um arquivo. Mas quando você está trabalhando com banco de dados, também você abre a conexão, então é importante saber da existência do try with resource. Apesar de talvez a gente não utilize muito no curso, na nossa disciplina. Mas com certeza no exemplo a gente vai ver
a gente vai utilizar, talvez nas práticas vocês não precisem mexer tanto com isso, mas é bom saber da existência dele. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai ver, já que a gente viu como a gente trata as exceções, a gente vai ver como a ocorrência delas impacta no fluxo da execução do nosso programa. Então a gente vai olhar como é que elas impactam na pilha de execução.